Aula de Geografia, tema A Produção de Alimentos, turma EJA, professora Misaele Sabino. Esse conteúdo novo, a produção de alimentos, ele vai ser dividido em 3 aulas. Primeira aula, que é hoje, vamos falar sobre o extrativismo. Depois, a segunda aula vai falar sobre a agricultura e a terceira aula sobre a pecuária. Então, vamos lá para a nossa aula. Para nós iniciarmos a aula de hoje, gostaria de iniciar com uma frase que diz: calma, dias difíceis também chegam ao fim. Então, que você possa ir meditar nessa frase durante esse nosso início de aula de geografia, né? Nos sensibilizando nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando, que você possa manter a calma. E vamos ouvir aí uma música para iniciar nossa aula. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Oh, glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui. Gente, essa música que vocês acabaram de ouvir é um refrão para sua alma, de Leandro Borges e Sandrinha. Espero que vocês tenham gostado. E antes de iniciar nossa aula, mais uma frase que diz: acredite, você tem forças para chegar onde quiser, basta querer. Que vocês saibam, gente, que podem chegar aonde vocês quiserem, possam acreditar, basta vocês querer, não desistam, mesmo em meio às dificuldades, mas que vocês possam continuar no aprendizado de vocês, nos estudos, né? Mesmo nesses momentos difíceis, mas se esforçando, porque vocês obterão êxito, tá certo? Agora vamos para nosso conteúdo, para nossa aula de hoje. Bom, gente, o conteúdo de hoje é a produção de alimentos. De onde vêm os alimentos? Será que vocês sabem? Com certeza sabem, né? Bom, gente, a cada ano, né, no mundo todo são produzidos bilhões de toneladas de alimentos, né? Esses alimentos, exemplos deles são os cereais, as verduras, os legumes, as frutas, a carne. Esses alimentos, eles são produzidos nas áreas rurais, né? Por meio de 3 atividades principais, né? Essas atividades, elas estão ligadas a um setor que ele é primário na economia, né? E que setor é esse? É o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Então, hoje nós vamos entender um pouco sobre o extrativismo, tá certo? Hoje nós vamos aprender sobre isso. Na próxima aula nós veremos sobre a agricultura e na outra aula sobre a pecuária, tá bom? Então, vamos lá, entender um pouco sobre cada um deles. De onde vêm os alimentos? Extrativismo, agricultura e pecuária. Bom, gente, vocês já sabem, né, que o alimento, eles são produzidos nas áreas rurais, né, em 3 atividades ligadas ao setor primário da economia, sendo esses 3 o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Nós vamos ver um pouquinho sobre cada um deles, né? O extrativismo. O que é o extrativismo? Bem, o extrativismo, ele é a retirada de recursos da natureza. A agricultura, ela se caracteriza pelo cultivo e pela colheita, né, de espécies de vegetais. E, por fim, a pecuária. O que é a pecuária? A pecuária nada mais é do que a criação de animais, tá certo? Então, o extrativismo é a retirada dos recursos da natureza, né? A agricultura é o cultivo e a colheita dos vegetais, e a pecuária consiste na criação de animais.
O extrativismo, como eu já falei, o extrativismo, né, o nome já está dizendo, extrair, né? É a extração, né? É a retirada de recursos da natureza. Eu coloquei alguns exemplos para vocês podem ver no primeiro aí a extração da madeira, né? Na segunda imagem vocês podem ver a extração do minério e na última a extração aí de frutos, né, da natureza. Exemplo de atividade extrativista antiga. Eu destaquei a pesca. Existem inúmeras atividades, né, antigas, porém a pesca é uma das mais antigas. Além, né, da pesca ela fornecer o alimento, ela também produz matéria-prima para a indústria. O extrativismo animal. Bom, gente, assim como a pesca, né, a caça, ela também se enquadra aí no que a gente chama de extrativismo animal, ou seja, né, a retirada de animais da natureza. E para que essa retirada de animais da natureza, né, visando a utilização em atividades humanas. Muitas vezes essa atividade realmente para o consumo, né, para a sobrevivência, como nós vamos ver mais à frente, né, a caça e a pesca, muitas vezes é para a utilização realmente, né, domesticação do animal e tudo. Então, assim, são inúmeras atividades, né, em que se enquadram aí o extrativismo animal, ou seja, a retirada de animais da natureza, né, e ele visa sempre a utilização, né, nas atividades humanas. Bom, gente, basicamente existem dois tipos de pesca, né? A de subsistência ou artesanal, a comercial e a industrial. E o que é a pesca de subsistência, né? De subsistencial ou artesanal? Esse tipo de pesca, ela é realizada com instrumentos e com técnicas simples. E geralmente ela é feita por familiares, né? Ali para o consumo mesmo do alimento. Pesca comercial ou industrial. Como eu já falei anteriormente, né? A artesanal, ela é realizada de forma simples, técnicas simples. Já a comercial e a industrial, ela é o oposto. Geralmente, ela é realizada com grandes embarcações e equipamentos pesados. Então, vocês podem observar aí nas imagens que eu coloquei, né? Grandes embarcações realizando aí uma pesca industrial. E o que é a piscicultura? A piscicultura, gente, nada mais é do que a criação de peixes. Eu coloquei ela aí para que vocês compreendam que a piscicultura, ela não é uma atividade extrativa, certo? A piscicultura, ela é um tipo de atividade em que consiste a criação de peixes no estado de confinamento, né? E ela visa a melhoria na qualidade do peixe em algumas regiões. Extrativismo mineral. Bom, gente, o extrativismo mineral consiste na retirada de minérios do solo ou do mar, como o ferro ou o sal, né? E esse extrativismo, ele pode ser realizado de maneira tradicional, com o emprego de equipamentos simples e trabalhadores, né, sem qualificação, ou por indústrias extrativísticas que usam equipamentos sofisticados e mão de obra qualificada, tá certo? Extrativismo vegetal. Bom, gente, a retirada de madeira, de celulose, né, que inclusive é utilizado na produção de papel. A retirada também de plantas medicinais, né, tudo isso são exemplos de extrativismo vegetal, tá certo? Então, gente, resumidamente, o extrativismo vegetal é a coleta, né, de vegetais, de frutos e de raízes, né, aí da natureza. Extrativismo predatório. Bom, gente, o extrativismo predatório, ele caracteriza-se, né, como uma atividade, né, em que se extrai os recursos da natureza e não tem uma preocupação de se haverá ou não a restituição desse tipo de material. Então, é o extrativismo indiscriminado, né, quando não há preocupação em restituir aquilo que se tirou da natureza. Então, gente, no Brasil, esse problema, né, do extrativismo predatório, ele ocorreu principalmente com o comércio ilegal das árvores, também de outros tipos de vegetais, né? Nas últimas décadas, os governos, eles tomaram uma série de medidas, né, para diminuir
a degradação aí das florestas. E entre essas medidas, a gente pode citar, né, a criação das reservas extrativistas, que a gente vai ver aqui à frente. As reservas extrativistas, elas são espaços onde as populações, né, tradicionais, ou seja, os moradores que moram ali, os mais antigos da região, eles podem realizar a exploração de maneira sustentável, né, dos recursos da natureza. As terras das reservas, elas pertencem à União, mas cede aos moradores, né, o direito de usufruir, de praticar a extração, mas de maneira sustentável, né, visando a recuperação da natureza. Bom, gente, essa aí foi a nossa aula de hoje. Fiquem aí com a nossa mensagem, né? Calma, dias difíceis também chegam ao fim. Então, não se desesperem a situação que nós estamos vivendo, né? Tenham uma excelente noite, né? Um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos com muita saúde. E lembrar sempre de manter a calma, né? Porque até os dias mais difíceis ele também tem um fim. Eu espero vocês na próxima aula. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau.